Então, né, vamos fazer uma grande geral aqui, né? Eu acho que pelo menos o interesse de maioria de vocês é de participar do CapSprint, ou pelo menos participar de algum tipo de edital de mobilidade acadêmica que pede um certificado de proficiência, né? E aí, no caso, o certificado de proficiência 1, 2, pelo menos para o doutorado sanduíche, né, que é o nosso norte aqui, é o do doutorado sanduíche, né? É o TOEFL ITP, tá? Ele é um dos testes da família TOEFL, ele não é o único, ele é um dos testes. E ele, assim, além dele ser usado para esse edital, esse do doutorado sanduíche, ele é utilizado para outros editais, inclusive para edital de mestrado e doutorado, tá? Por exemplo, algumas pessoas talvez aqui tenham feito ou já ouviram falar do teste do NUPEL, né? Justamente para o mestrado e para o doutorado. Só que o teste do NUPEL, por exemplo, ele é um teste de compreensão de leitura, estritamente de compreensão de leitura com questões abertas e questões respondidas em português. Já aqui, por exemplo, nós temos uma sessão de compreensão de leitura, mas ela é múltipla escolha e toda em inglês, né? Esse teste, ele é de uma empresa chamada ETS, é uma empresa americana que faz vários testes padronizados para proficiência em língua, né? Tanto que esse TOEFL IBT ou IBT que a Larissa comentou é um deles e é o carro-chefe deles, inclusive, é o principal, né? Aquele teste é um dos mais aceitos no mundo, tá? O ITP, ele tem alcance limitado e isso é uma coisa que eu vou colocar, inclusive, no nosso quadro, porque ele é um teste instrumental. Então, o que isso significa? Vocês não têm que escrever nada, vocês não têm uma sessão de escrita, de redação, e também não tem uma sessão de fala. Mas aqui eu faço um asterisco, porque, na verdade, já existe uma possibilidade de você fazer o TOEFL ITP com sessão de fala. Tá? Eu não sei, eu, inclusive teria que olhar no edital novo, né? Porque eu vi que vocês estavam comentando acho que alguém colocou no grupo, mas eu estava dando aula na hora. Aí por isso que eu não pude olhar. Porque parece que saiu agora o edital definitivo do sanduíche, né? Eu não sei, por exemplo, se agora eles pedem o ITP com a sessão de speaking ou não. Tá? Porque o ITP normal ele tem 3 sessões, que é o que a gente vai focar aqui, e tem uma sessão de speaking que ela funciona como extra. Tá? Vamos ver quem foi que entrou agora. Ai, ai, ai. Não, acho que foi alguma pessoa que já estava. Ó, se alguém chegou depois de 6h48 e não foi a Thalita, me avise no chat, por favor, porque eu faço chamada. É porque a sala tá cheia de gente. Então, às vezes eu consigo pegar, às vezes não. Oi, Átila. Pronto, aí. Aí. Ou seja, nós temos um conquistador, né? Nós temos um Hannibal. Aliás, não, Hannibal seria Aníbal, né? Então, no caso, você é o Átila mesmo. Não, Átila é um dos Hunos, isso. Aníbal era que eu de Cartago. Sim, Pois é, sim. muita informação na cabeça, gente. Ela acontece. E a cabeça pega uma informação e sai conectando com tudo, tá? Vocês vão ver que, tipo, é mais fácil fazer um mind map do que fazer um negocinho com tópicos comigo. Mas então, vamos lá. Então, vou mostrar para vocês aqui o site especificamente, tá? Nós vamos ver várias coisas hoje, inclusive a chamadinha de vocês aqui, o meu Excel está aberto. Foi até bom ter aberto isso daqui. Pronto, já aproveito logo. Ó, eu sei que aqui tem algumas pessoas que estão de segunda, de sexta, tal, e eu já comentei algumas coisas com vocês em relação a datas. Então, por exemplo, para a turma de segunda tem 2 de novembro, que é um feriado, né? Para a turma de segunda também vai ter 2 dias aqui, 30 de novembro e 5 de dezembro, que eu até comentei que eu vou estar em São Paulo, né? Eu vou tentar voltar a tempo de ter a aula do dia 5, mas eu ainda não comprei a passagem de volta. Eu consegui comprar a passagem de ida. Eu vou dia 30 e chego lá meio-dia. Então, tipo, eu consigo dar a aula de vocês ou então designar que vocês assistam uma das aulas gravadas. Qualquer uma das duas possibilidades.
Mas o dia 5 é que eu ainda não sei que horas eu volto. Tá? Tipo, me lembrou agora o filme com a Regina Casé, né? Acho que é o Que Horas Ela Volta, não é isso? É com a Regina Casé? Pois é, estou marcando aqui também 1º de dezembro para a turma de terça, né? Terça e quinta, porque 1º de dezembro vai ser uma quinta. Aliás, 1º de dezembro é uma quinta, então aqui é o vermelho, porque eu vou estar no evento. Aqui realmente eu não vou poder dar aula, não. Vou botar aqui, hein? Aqui. Então, para a turma de terça e quinta, a gente tem algumas coisas. Primeiro, terça-feira que vem eu tenho que ir para a reunião de condomínio. Olha que divertido, né? Pois é, eu estou gravando essa aula, eu sei, gente, vocês que estão assistindo o vídeo aí, eu sei, é meio chato. Calma, a gente já sai daqui. Mas 25 de dezembro, ou 25 de outubro, eu vou ter que indicar uma aula para vocês assistirem, tá? Vocês podem vir na sexta ou podem vir na segunda, não tem problema, mas eu tenho que realmente ir para essa reunião de condomínio aqui, porque eu ando faltando há um tempo e os meus vizinhos não debatem as coisas como deveriam debater. 15 de novembro é um feriado, né? Isso aqui vai ser uma terça-feira, então são 2 terças-feiras aqui. Essa daqui, 1º de dezembro, é uma quinta, então aqui é um dia que vocês vão assistir correção comentada. E 8 de dezembro também é uma quinta. Tá? E aí tem uma aula, nossa última aula é dia 13. Tá? Na última semana mesmo, porque o último dia de aulas da UFP é dia 14. Né? Então dia 13 vai ser uma terça-feira. Tá? E aqui para a turma de sexta, eu não marquei. Na turma de sexta, eu vou ter que marcar dia 2 de dezembro, né? Porque, de novo, é quando eu vou estar em São Paulo, mas pelo que eu lembro, acho que não tem nenhum feriado de sexta-feira por agora, não, né? Outubro, novembro, a gente só tem 2. Não, a gente não vai ter feriado nem sexta-feira. Tá. Então, nosso calendário tá assim, deixa eu ver aqui. Nessas aulas do 25, 15, pode ir na aula da segunda? Pode sim, Larissa. Pode sim. É isso. Vocês se inscreveram para um dia específico até para vocês se organizarem, né? Mas, particularmente, vocês podem vir em qualquer um dos dias, tá? Por isso que eu mantenho aqui a lista de chamada com o nome de todo mundo, né? Eu separo por dia para poder ficar mais fácil. Mas eu deixo aqui justamente, porque vocês podem vir o dia que vocês puderem, tá? Então, vamos deixar isso aqui para cá, vamos para cá. Dia do servidor público, dia 28. Eu não sou servidora pública. Não se aplica a mim. Ah, pois é, mas peraí, 28 de quando? 28 agora? De outubro. Ah, porque é sexta-feira. Ah, tá. Bom, não sei, normalmente não se aplica a mim, não. Não sei, se o pessoal da sexta-feira não quiser ter a aula, porque tem alguns de vocês que são professores, etc e tal, ou então são técnicos administrativos da UFBA, aí tudo bem, tenho nada contra. Mas, tecnicamente, não se aplica a mim. Pois é, se aplica, tipo, dia do estudante, aí se aplica a mim, mas, tipo... que me inscrevi na aula de sexta e não respondi a chamada. Não, eu botei você, Aliane, no caso. Sem querer cortar o assunto nem antecipar o conteúdo da programação, você poderia falar sobre a parte da redação do IBT? Bom, na verdade, não é nem cortar o assunto, nem antecipar o conteúdo, é porque, na verdade, essa aula não é sobre o IBT, mas vocês têm uma fonte sobre o IBT, sim, eu vou mostrar, tá? Então, bom, deixa eu até deixar logo a nossa pastinha aqui, né? Vou deixar nossa pastinha preparada. Eu sei, o e-mail, aquele e-mail é outro. Foi porque eu fiz cadastro na época que criaram esse serviço e aí eles estavam dando 50 gigas. Aí por isso que eu coloquei as coisas aqui. Mas pronto, vou deixar isso aqui. Pronto, essa aqui é a nossa pastinha, depois eu explico. Vamos lá. Então, tá. Esse aqui é o site da Mastertest, tá? Aqui, ó, toeflbr.com.br, tá? É aqui que vocês vão se inscrever para poder fazer o teste, tá? Se vocês forem fazer o teste digital, existe a possibilidade de fazer o teste em papel? Existe. Se eu não me engano, acho que o CCAA aplica, tá? O teste em papel. Mas o teste digital, por exemplo, vocês podem fazer em casa,
tá? Agora sim, tem que ter computador com webcam, tá? O edital também aceita o IBT. E que é uma decisão mais inteligente escolher o ITP? Mais ou menos. Eu vou explicar isso daqui a pouco, Guilherme. Eu vou até deixar aqui o chat aberto para poder ficar olhando para a sua pergunta. Então, nesse site aqui que você vai fazer o cadastro, tá? Se você, a inscrição. Aí, quando você for fazer a inscrição, né? Você vai comprar aqui o teste, né? Tem aqui, compre seu teste, para você, compre seu teste. E aqui tem duas possibilidades, tá? Esqueça esse nível 2 aqui. Ninguém usa esse negócio, tá? TOEFL ITP nível 2, ninguém usa, tá? Você vai fazer o nível 1, porque esse nível 1, ele avalia desde o básico até o avançado. Não o mais avançado, mas o primeiro avançado, né? Como dá para ver aqui, o valor dele normal é 572, tá? Valor inteiro, se eu não me engano, divide de 3 vezes. E o valor com speaking é 622. Como vocês são ligados à UFBA, a gente tem um cupom de desconto, tá? Eu não sei o cupom de cabeça, mas eu tenho ele aqui, se eu não me engano, num chat privado que eu tenho comigo no WhatsApp, né? Que eu fico mandando print para mim mesmo. Se eu não me engano, eu tenho o link lá. E esse desconto que a gente tem via UFBA é de 20%. Então, de 572, ele passa para mais ou menos 457,60, se eu não me engano. Eu lembro porque eu fiz a conta ontem. Aqui, menos 20%. Isso, 457,60. E o outro é 622, menos 20%, 497,60, tá? Se por algum acaso vocês conhecerem alguém que não é ligado ao UFBA, eu tenho um cupom de desconto, sim, eu, Carla, tenho um cupom de desconto de 10% para quem for fazer o teste aqui, tá? Porque além deles oferecerem o teste, eles têm curso preparatório também gravado, e eles têm curso para professores que querem se capacitar para o teste, né? Que são esses aqui, esses Master Teachers, né? Então, quando a pessoa completa o curso deles, tá? Na verdade, eu fiz assim, mais como uma atualização, porque eu já estava dando aula desse teste há muito tempo, e eles lançaram esse curso, se eu não me engano, agora no meio do ano. Aí eu fiz, então, os professores que estão aqui, né, são credenciados junto à ITS, e a Mastertest, como professores que fizeram o curso como os professores que fizeram o curso. Então, no caso, eu tenho um cupom de 10% para alunos meus, né? Mas ele não é cumulativo com o da UFBA, tá? Antes que alguém pergunte. A Sara está perguntando aqui, será que a UFBA vai oferecer o teste gratuito novamente? Fiz uma vez assim. Bom, na época que você fez, que eu fiz e outras pessoas com certeza também fizeram, era porque o Ministério da Educação tinha feito uma parceria, na verdade, não é nem uma parceria, eles tinham comprado com a Mastertest lotes do TOEFL ITP para poder ser aplicado nas universidades por conta do Ciências Sem Fronteiras e por conta depois do Idiomas Sem Fronteiras, né? Porque era parte da política do MEC da época de auxiliar nesses processos de internacionalização e, inclusive, como eles estavam usando como critério de seleção para bolsas certificados, eles resolveram pelo menos colocar aquele certificado lá, o certificado do TOEFL ITP, resolveu torná-lo acessível. Acontece que, como vocês sabem, desde 2019, o MEC mudou várias prioridades, então eles deixaram de fazer essa compra. Então, por isso que a gente não tem mais o teste de graça. Tá? Isso pode ser alterado num futuro próximo? Talvez, depende do dia 30. Então, não sei, algo a se pensar. Mas, por hora, não tem previsão nenhuma da UFBA aplicar de graça, não, sabe? Tá. Carol, oi. Pronto, deixa eu aproveitar e botar você aqui. Carol. Aqui. Aqui, pronto, botei. Então, aí depende, né? Bom, aqui, em relação, vamos voltar para a questão do Guilherme aqui. Então, o edital, ele aceita os dois tipos de teste. O que acontece? E isso aqui é uma coisa para vocês considerarem, tá? Existem os requerimentos para o edital
E o edital é o que dá a bolsa de vocês, tá? E existem os requerimentos da universidade de destino, tá? Então, pode acontecer... Opa, chegou gente nova. Peraí. Ai, fugiu o nome. Deuina Lom. Deuina Lom. Oi, Deuina Lom. Boa noite. Olá, boa noite, Carla. Tudo bem? Tudo? Bem-vindo. Obrigado. Aqui. Cheguei um pouco atrasado. Ah, tudo bem, acontece. Então, existe isso, né? O requerimento para o edital do TOEFL ITP e existe o edital da CAPES, né, para a bolsa, e existe os requerimentos da universidade de destino. Então, pode ser que o TOEFL ITP seja aceito pelos dois, tá? Mas possa ser que a universidade peça algum outro teste. Por exemplo, se vocês estão tentando ir para o Reino Unido, é possível que eles peçam, eles não aceitem o TOEFL ITP, mas eles peçam, por exemplo, o IELTS. O IELTS é um outro teste tipo TOEFL IBT, né? Que é esse que tem as 4 habilidades, que tem sessão de fala, sessão de escrita também e tal, né? Se vocês forem para os Estados Unidos, é possível que a universidade peça realmente o TOEFL IBT. Inclusive, deixa eu chamar a atenção de vocês. Eu vi que agora também, eu não sei se é o caso de alguém aqui, mas eu vi que tem os editais para professores visitantes, né? Tanto júnior como sênior. E eu tive um aluno recentemente que foi para os Estados Unidos justamente pelo edital anterior para professor. E acontece que ele me mostrou que para tirar o visto americano, o visto J1, né? O próprio visto já pedia o TOEFL IBT, que é o das 4 habilidades, tá? Então, o próprio visto já pedia isso, não era nem a universidade em si, mas o próprio visto. Aí ele tinha conseguido tirar a nota, tirou o visto, etc e tal, mas aí a universidade, por exemplo, pediu para que ele se inscrevesse em aulas de inglês. Então ele está lá, ele está fazendo a pesquisa dele, né? Está participando das atividades, mas em paralelo também está fazendo aulas de inglês para reforçar, né? Então, Guilherme, a, a, a resposta da sua pergunta é depende, né? Se a universidade de destino aceita o ITP, tipo, não tem dúvida, porque definitivamente entre ele e os outros testes possíveis, ele é o mais fácil, tá? Considerando que você não tem que sair escrevendo e não tem que falar, né? Seria o mais óbvio. Se por algum acaso a universidade não aceitar, aí depende muito. Por exemplo, se você quiser garantir logo a bolsa, eu acho o ITP mais tranquilo para poder fazer isso. Porém, financeiramente seriam 2 gastos, né? Seria fazer o ITP para a bolsa e depois fazer, por exemplo, algum outro para poder pegar o certificado para a universidade. E quando você, por exemplo, poderia fazer um teste só, ou pelo menos o mesmo teste 2 vezes, se você precisar aumentar a sua nota, né? Você, por exemplo, poderia focar no outro, tá? Então, é bem relativo, é preciso estudar o caso. Eu tenho um aluno, por exemplo, que ele vai para o Reino Unido, né? E ele teve que ele foi aprovado num desses editais do CapSprint passado, e acontece que ele estava precisando mandar o certificado logo, né? E aí, como o pessoal da UFBA fica insistindo, olha, tem um prazo para mandar o certificado, tem um prazo, tem um prazo, tem um prazo. Ele está fazendo comigo aulas para o IELTS, porque é o que a universidade dele lá do Reino Unido pede, a Universidade de Londres pede. Mas ele queria garantir logo a bolsa. Aí ele falou: olha, se eu estudar para esse daqui eu consigo, aí a gente conseguiu fazer algumas aulas e ele conseguiu a nota. Então, pronto. Na parte da CAPES, ele já cumpriu todos os requisitos. Agora ele tem que cumprir o requisito para a universidade, né? Mas ele, por exemplo, ele tem mais tempo para apresentar o outro certificado do que ele teria para a CAPES, né?
Então, vamos lá aqui. Aqui, Sara. Para saber qual teste da universidade de destino precisa entrar só no site, será que tem na página? Normalmente tem. Ou então, se vocês já têm algum tipo de contato com algum orientador externo, né? O orientador da universidade de destino, orientador ou orientadora, ou orientadore, né? Bom, a pessoa, né? Você, aí no caso, você tem como descobrir, ou com quem for seu advisor, né? Quem for seu orientador, orientadore, ou quem for, ou, por exemplo, o setor de assuntos internacionais de lá, né? Porque normalmente quando tem alguma pessoa de fora indo, o setor com que a gente entra em contato é o setor de assuntos internacionais da universidade, né? Às vezes de admissions, mas como vocês não vão para ser estudantes de lá, né? Você não vai se matricular e virar aluno de lá, você está... Me fugiu agora a palavra. Você está em intercâmbio, né? Então, é esse setor de assuntos internacionais. Normalmente, eles têm no site o requisito. Se não tiver, perguntem. Tá? Seguro morreu de velho. Né? Perguntem. Ali, Larissa. Você ministra aulas pagas ou gratuitas para o TOEFL IBT? No caso, pagas, porque pelo Proficia, eu ministro para o ITP, que é esse daqui que a gente está vendo agora. Tá? Mas, por enquanto, por exemplo, eu até que não estou com alunos para IBT agora, não. Eu estou com um aluno para o IELTS. E aí, no caso, ele faz aula particular comigo para o IELTS. Né? E aí, no caso, ele está fazendo aula particular porque a gente está focando mais na parte de speaking. Porque ele gosta de ter feedback, né? Porque você pode praticar online, você pode até comprar cursos gravados e tal, mas tem um diferencial quando você tem uma pessoa indicando o que é que você tem que melhorar, né? Então, por isso que ele tem feito aula comigo, tá? Então, as estratégias ali, Fabiana, as estratégias do ITP servem para o IBT? Em parte. Em parte. A parte de leitura, eu diria que sim, pelo menos a grande maior parte, sim. Porque tem alguns tipos de questões que tem no IBT e não tem no de cá, não tem no nosso. Né? Eu vou chamar o ITP de nosso porque fica mais fácil, porque é muita sigla. Tá? Na parte do listening, por exemplo, o nosso tem um tipo de questão, na verdade, um tipo de questão não, tem uma parte diferente, foi o que eu estava comentando com a Larissa, né? E o inverso, é isso. Existem algumas partes que são iguais, né? Por exemplo, vou dar um exemplo, mas eu sei que depois eu vou entrar em detalhe em relação ao teste, aí fica mais fácil de entender, tá? Na seção de listening, a nossa, eu vou mostrar para vocês que tem parte A, parte B e parte C. A parte A são áudios curtos. As partes B e C são áudios longos. No IBT, você só tem as partes B e C. Você não tem a parte A. Nosso teste, por exemplo, a seção 2 do nosso teste é uma seção de gramática. Gramática mesmo. Isso tem lá no IBT? Não tem. Por quê? Porque o IBT tem seção de escrita e de fala. Ou seja, tem sessões de produção, nas quais eles vão avaliar o seu conhecimento de gramática, pedindo para que você escreva e que você fale. Então, só que nesse teste aqui, como é instrumental, eles colocam você no papel do corretor. Eles te dão algumas coisas e fazem, olha, o que é que precisa corrigir aqui? Tá? A parte de leitura dos dois é mais parecida, porque são basicamente textos em formato acadêmico, e aí tem questões de compreensão de texto normal, né? Tem questão de ideia geral, factual, questão de inferência, questão de referência, por exemplo, aquelas de pronome, né? Pronome tal na linha tal está se referindo ao quê? Né? Questão de vocabulário, para você achar um sinônimo, né? Então, até que as questões se comunicam. Só que no IBT, eles têm, eu acho que pelo menos uns 3 ou 4 tipos de questões a mais do que o ITP, na parte de leitura. Né? Olha lá,
Então, o edital CAPES não aceita o IBT? Não, aceita sim. Aceita sim. Você pode fazer esse daqui, ou o IBT, ou o IELTS, ou, inclusive, os testes Cambridge, né? Como vocês estão com muita dúvida, pelo menos as que estão sendo apresentadas agora, em relação ao IBT, e vocês vão ter aulas sobre esse daqui, deixa eu mostrar uma coisa que tem na pasta de vocês, né? Na nossa pasta, no caso. Né? O link para essa pasta está no grupo de WhatsApp, como eu falei, né? Então, o que é que acontece aqui? Aqui tem duas anotações. Vocês podem olhar assim, minha pasta não está organizada em ordem alfabética. Eu organizo por ordem de atualização, tá? Então, por isso que para mim aparece assim, ao invés de estar com A, B, C, D, né? Então, aqui tem duas anotações importantes. Essa aqui, nossos vídeos, gravações de aulas, é onde as nossas aulas estão, tá? Onde estão literalmente as nossas aulas. Vou até deixar ele aberto aqui. E tem essa anotação aqui chamada Curso Exames de Proficiência Vídeos. Por quê? No semestre passado, 2022.1, na segunda metade de 2022.1, eu dei um curso especificamente sobre exames de proficiência em inglês, tá? Então, tem essa aulazinha que é mais introdução, tem 4 aulas específicas para o TOEFL IBT, então tem uma aula específica para a sessão de reading, uma específica para o listening, uma específica para o speaking, uma específica para o writing, tem uma aula específica para o IELTS, e tem uma aula, inclusive já posso até tirar esse novo aqui, porque já não é mais novo, né? Uma aula sobre os testes Cambridge e o teste do Duolingo. Eu não sei, eu não olhei o edital mais novo, mas eu acho que talvez o teste do Duolingo ainda não esteja sendo aceito para o CAPES Print. Mas os testes Cambridge são, vou até colocar aqui, é o B2, C1 e C2. Deixa eu ver a mensagem de Arthur aqui. A universidade para a qual pretendo aplicar fala apenas upload a TOEFL test report that reflects a total 79 or higher. Não, esse 79 aí é do TOEFL IBT, Arthur, porque tem uma diferença em pontuação. Vou até aproveitar e escrever aqui embaixo. O IBT, a pontuação máxima dele é 120. O ITP, a pontuação máxima é 677, mas ele começa em... eu tenho que deixar isso mais fácil, acho que é 320, 311, uma coisa assim. Tem umas contas malucas que o pessoal da ITS faz, é imbecilidade mesmo. Mas como eles estão pedindo aí 79 ou mais, com certeza 100% é esse daqui. Tá? Aí vocês podem fazer assim, como é que eu me inscrevo, por exemplo? Como eu disse para vocês, o ITP, vocês se inscrevem no site da Mastertest, né? Que é esse aqui, toeflbr.com.br. Tá? Vocês se inscrevem nesse, tem o cupom da UFBA. Vocês estão vendo aqui que tem esse negócio de voucher, né? Vocês não precisam pegar esse voucher aqui, não precisa esperar por isso. Mas eu vou explicar como é que você se inscreve para o outro. Tá? No outro, você vai se inscrever pelo site da ITS. Então, aqui, por exemplo, olha aqui em cima, né? Eu estou digitando aqui, ó, TOEFL.org. Tá vendo? Aí você clica nele, aí você vai exatamente para esse site daqui que eu estou mostrando. Você vai se inscrever por ele para poder fazer o IBT. O detalhe é o seguinte, esse teste é pago em dólares, com cartão de crédito internacional. Por isso que a Mastertest tem esse negócio de voucher aqui, mas eles cobram muito mais do que o valor do teste, tá? O valor do teste está $215, pelo menos da última vez que eu olhei estava isso. Então, ele é mais ou menos, vamos arredondar para cima, né? Considerando o IOF e as loucuras. Aí, pronto, aí, 1.147. Então, ele é 1.150, basicamente. Nossa, tipo, você pagou hoje esse negócio? Ai, que dor, Larissa. Ó, para isso. Chega a sentir agora. Você botou esse valor aí, chega meu coraçãozinho, fez um... Ai, meu cartão chora, né? Seu cartão chora, meu coração está chorando agora também. É tenso.
Então, né? Nossa cotação do dólar não está ajudando, não, gente. Então, e não parcela, exatamente, tem isso. Né? Por isso que a Mastertest coloca o voucher aqui. Por quê? Porque com eles você consegue dividir em 3 vezes. Entendeu? Por isso que eles colocam. E aí, ou seja, Larissa, por exemplo, Larissa está falando aqui que ela pagou, ela tem cartão internacional, entendeu? Aí você pode fazer assim, mas eu vou ter que ir no mega bancão aí, não sei o que, fazer o cartão internacional. Tipo, dá uma olhada naqueles cartões que tem no supermercado, mas depende do limite que você tem no Nubank, né? Ah, se eu não me engano, aqueles cartões que a gente vê no supermercado, aqueles cartões pré-pagos, se vocês olharem com cuidado, se eu não me engano, tem alguns ali que são internacionais, tá? Ou então você pode ir, se você quiser, você pode ir tipo numa agência de turismo, né? Aquelas que fazem troca mesmo, porque eles têm também cartão internacional que o pessoal faz para viajar, né? Que aí você deposita o dinheiro no cartão e aí usa aquele cartão para poder pagar, tá? Então, aí no caso você tem que ver com carinho como é que vai fazer esse negócio, porque realmente fica meio pesadinho. Entendeu? Então, aí você se cadastra aqui pelo site. Inclusive, se eu não me engano, tem lugar aqui em Salvador que aplica esse teste, tá? Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, eles têm algumas versões do TOEFL. O que é que interessa para a gente? O IBT, que é esse completão, que é o mais caro, e o ITP, que é o que o CapSprint também aceita. Aí, na Pituba e em Piatã. Porque aí, nesse caso, você pode ir no centro aplicador. Eles não estão fazendo mais em casa, não, Larissa? Ou você que não quis? Porque eles estavam com a aplicação em casa. Tá. Tem aplicação em casa também. Que aí, no caso, é a Home Edition, né? Que aí você tem que. Que é o mesmo esquema do digital do nosso teste. Você vai ter que instalar um programa no computador, vai ter que ter uma câmera no computador, tem que ter um microfone funcionando. Por exemplo, para o IBT, você não pode usar fone de ouvido, né? Olha lá, mas eu não quis porque algumas universidades não aceitam, se sua internet for ruim, você se lasca. Ok, faz sentido. Aí no centro aplicador vai ter fiscal de prova, você vai fazer no computador lá do local, etc e tal. Ok. Então, se vocês quiserem saber mais sobre outros exames de proficiência, vocês conseguem ter um geralzão aqui. Lembrando que são aulas ao vivo gravadas, que nem essa, né? Então, por exemplo, se alguém estiver assistindo essa aula gravada aqui, a conversa que a gente está tendo, a pessoa também vai estar assistindo, né? Então, são aulas, o quê? Tem pouco menos de 2 horas, eu acho, mais ou menos, de cada uma aqui. Então, mas pelo menos dá uma boa geral, tá? Então, se vocês quiserem, tem o link lá na nossa pasta, tá aqui, essa anotação, curso exames de proficiência, tá na pasta principal, tá? Vejam que tem subpastas aqui, mas essas subpastas são mais especializadas, tá? Então, aqui, na pasta principal, vou aproveitar e explicar logo a pasta. Na pasta principal, nós temos, por exemplo, tem um PDF sobre tempos verbais, tem alguns PDFs aqui sobre assuntos específicos do teste, né? Formação de palavras aqui, expressões idiomáticas. Tem também como você calcula, aliás, aqui os níveis do TOEFL ITP, eu vou mostrar isso aqui agora. E tem, por exemplo, principalmente como você calcula a sua nota, tá? Como eu falei para vocês que o número deles é maluco, né? Porque o cálculo que eles fazem é o seguinte: vocês têm as questões, tá? E como eu falei, eu vou explicar o teste daqui a pouquinho. E você vai contar pelo número de acertos. Isso daqui, eu mesma escaneei de um livro deles, tá? Esse livro, inclusive, eles têm o livro para venda, mas, sinceramente, vocês não precisam comprar, porque eu já coloquei os 3 livros que eles têm, vocês têm os simulados que tem nesses livros na nossa pasta, tá? E os livros deles são, assim, fininhos, então, definitivamente, não tem nada de extra que vale a pena comprar esses livros, tá? Então, o que acontece? Você vai contar pelo número de acertos, independente da sessão, né? Aí, para a sessão 1, você tem uma tabela de conversão específica. Aí, digamos aqui, deixa eu pegar isso aqui, a anotação. Digamos que você acertou 30
na seção de listening, que é a seção 1. Aí esse 30 coloca você aqui nessa faixa aqui, 49,50. Aí, digamos que você acertou 26 na seção de estrutura. Aí isso coloca você aqui nessa faixa de 50 a 52. E digamos que você acertou 39 da seção de leitura. Eu estou mexendo aqui no chat. Aí coloca você aqui nessa faixa aqui de 57 a 58. Aí como é que você vai fazer esse cálculo? Usando essa tabela. Eles querem que você ache um intervalo, mas a sua nota da prova é uma nota específica, tá? É porque, na verdade, quando a gente faz a prova uma vez e quando faz de novo, normalmente a gente cai dentro do mesmo intervalo, tá? Então, aí, aqui, eles não estão querendo que você mire numa nota específica, mas para que você entenda onde você está, né? Então, como é que você vai fazer esse cálculo? Você vai somar as notas menores. Aí, aqui, vou colocar aqui, soma N menor, tá? Aí, essa soma das notas menores, você vai fazer vezes 10 e depois vai dividir por 3. E aí, você vai achar aqui o total menor. Tá? E aí, você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Você vai somar as maiores, soma N maior, vai fazer também vezes 10, dividir por 3, e aí vai ter o total, total maior. E aí, seguindo isso daqui, você vai ter, basicamente, total maior, total menor, total maior. Significa que você está dentro desse intervalo. Aqui eles dão até um exemplo aqui em cima. Aqui, ó. Eles dão um exemplo dessa conta, por exemplo, aqui. A pessoa ficou dentro dessas notas convertidas, né? Aí soma as menores, soma as maiores, né? Aí você vai ficar com esse intervalinho, e aí cada intervalinho faz vezes 10, divide por 3. Aí vai dar um total convertido, isso daqui. Aí, o que isso aqui significa? Que essa pessoa exemplo que está no teste, ela fazendo a prova, a expectativa é que a nota dela, a nota que ela vai tirar, vai ficar dentro disso. Pode ser que ela tire, sei lá, 543, 542, pode ser. Que ela tire, sei lá, 540 alguma coisa, ou então que ela tire o próprio 537, é possível, né? É possível. Por isso, eles não dão um número específico, eles te dão um intervalo, mas na hora da prova é específico, tá? Inclusive, quando vocês fizerem, né? Tem até a recomendação aqui, né? Você pode achar uma dízima, né? E aí, se você achar uma dízima que termina com vírgula, 33,3333, você arredonda para baixo, e se for 6666, você arredonda para cima. Tá? Eles não dão nota quebrada, as notas deles são números inteiros. Tá? Ok, então, voltando aqui para a nossa pastinha, aqui. Ah, tá, antes de voltar para a página. Professora, Oi, diga. desculpa, eu acho que eu não entendi esse cálculo da nota, não, porque, por exemplo, é 500 e alguma coisa lá para atender o edital da CapSprint. 527. Tem que ser, então, a nota total menor, é? Não, Para atender aquele requisito? não, aquela ali é a sua nota. Entenda, eles dão essa tabela aqui para os seus exercícios. Para você praticar, tá. eles dão essa tabela Entendi. aqui. Mas Pro o teste em simular. si, isso. Entendi. Mas quando você fizer a prova, eles só vão te dar um número. Entendi. O intervalo é só aqui. Né? Perfeito, entendi. Por que eles fazem isso? Cretinice. Sinceramente. Mas eu acho que porque eles querem que as pessoas pratiquem sem ficar necessariamente focando tanto em um número específico. Ah, eu tiro 527 no simulado e não tiro 527 na prova. Mas as provas são diferentes, as questões, o modelo das questões é igual, mas não são exatamente as mesmas perguntas, né? Então, provavelmente por isso que eles não colocam um negócio tão direto, né? Mas, dito isso, foi bom você ter levantado esse aspecto. Vejam que aqui o que importa é o número de acertos. Ou seja, todas as questões têm o mesmo peso.
Não tem questão que é mais difícil do que a outra. Assim, desculpa. Não tem questão que vale mais do que a outra, mas as questões têm graus de dificuldade. Por quê? Porque esse teste, no fim das contas, ele é classificatório. Você não perde nele. Você não perde nesse teste. Você faz o teste, eles te dão a nota. Essa nota se encaixa em um desses níveis aqui, que é a próxima coisa que eu vou explicar, antes de explicar o teste em si, né? Eles te dão o seu certificado e aí você vai pegar esse certificado e vai tentar usá-lo para alguma coisa. Aí, essa alguma coisa, esse edital que você vai aplicar, é que vai dizer, a sua nota é suficiente ou não. Então, você não perde no TOEFL ITP, ele só te classifica. Na verdade, em teste de proficiência, de uma forma, não vou dizer de uma forma, de uma forma geral, é porque tem alguns testes de proficiência específicos que eles avaliam para um nível só, tá? Por exemplo, esse aqui, o TOEFL ITP, o IBT, o IELTS, etc. e tal, eles são testes multinível. Então, as questões têm graus de dificuldade diferentes, mas, de uma forma geral, você tem a mesma pontuação para cada uma delas, independente do grau de dificuldade. Porém, que é o caso aqui, ó, por exemplo, aqui dos testes Cambridge, eles têm testes para nível específico. Então, naquele teste, você passa naquele nível ou não. Por exemplo, aqui, esse C2 aqui. Esse C2, ele é o maior nível que a gente tem de proficiência em línguas. Eu vou explicar o que são esses níveis daqui a pouco, é rapidinho. Mas esse aqui seria o nível mais próximo do nativo, né? Ele é o Proficiency Mastery, né? Que ele é o mais alto. Não quer dizer que você seja 100% perfeito em absolutamente tudo, mas digamos que é o mais alto. Tem um teste da Cambridge que é só para ele. Aí eles têm lá os intervalos de pontuação. Você tem um intervalo A, que aí quando você tira as notas mais altas, ou seja, você passou nele. Tem o intervalo B, você passou nele. Eu acho que no intervalo C, você não passa nesse nível, mas você passa no C1, que é o nível abaixo. Porque aquela prova é para testar um nível específico. Ou você passa nele ou não. Inclusive, os testes Cambridge, esse aqui B2, C1 e C2, eles também são aceitos para o CapSprint. Tá? Eles também são aceitos para o CapSprint. Mas eles são testes bem diferentes do que a gente vai ver. Tá? Eles são bem diferentes. Tem também esse negócio das 4 habilidades e tal, mas os tipos de questões são bem diferentes. Tá? Então, vamos olhar essa coisa dos níveis, né? O que acontece? O Conselho da Europa, que é uma instituição da União Europeia, há muitos anos atrás, criou esse quadro comum de referência europeu. E para que serve isso? Como você sabe, a União Europeia é composta de países que têm um monte de línguas, tanto que a própria União Europeia em si, ela tem mais de 20 línguas oficiais. Então, o que eles acabaram criando? Eles acabaram criando critérios para poder determinar níveis de proficiência em língua estrangeira. E esse quadro, né, esses níveis, esses critérios, inclusive tem um documento enorme deles explicando como é que faz esse tipo de coisa, tem sido adotado pelo mundo todo, porque o pessoal usa como referência tanto para elaborar exames de proficiência em várias línguas, como também para material didático. Então, quando vocês olham, por exemplo, um livro de curso de italiano, de inglês, de japonês, sei lá, vocês podem olhar e é bem provável, não estou dizendo que é 100% obrigatório, mas é bem provável que vai ter uma ligação com esses níveis aqui, tá? Então, o que são esses níveis, né? Eles são 6. Você tem A1 e A2, que são os níveis básicos, tá? Quem não tem conhecimento nenhum, a gente considera como A0, tá? B1 e B2 são os níveis intermediários, e C1 e C2 são os níveis avançados. O TOEFL ITP, ele avalia até o C1. Ele não certifica C2. Por que ele não certifica C2? Porque ele não inclui nem
nem escrita, nem fala. Então, você não tem como avaliar, designar que a pessoa está num nível quase nativo se você não avaliou a produção dela. Tá? Então, eles só avaliam até C1. Tá? O que é que vocês precisam? Vocês precisam de 527, que está dentro do B1. Mas veja que ele está dentro do B1, mais perto do B2. Então, ele já é um intermediário mais sólido. Porque quando você está aqui nessa casa aqui dos 460, mais ou menos por aí, significa que você está saindo do básico. E aí você está entrando no intermediário. Mas o que eles querem é que você já esteja mais aqui, ó. Que você já estejam mais intermediários mais sólidos, tá? Porque aí também, lembre qual é o principal objetivo do exame de proficiência, além de classificar você no nível, né, para você ter uma noção do seu inglês. Para o nosso caso, é que vocês vão literalmente viajar para outros países. Então, vocês precisam ter esse nível de conhecimento, né? Eles precisam ter mais ou menos a segurança de, olha, eu estou mandando um estudante universitário, doutorando, professor, seja lá quem for, e essa pessoa vai conseguir ler os textos que vão ser passados lá, vai conseguir escrever os artigos, escrever o material que ela precisar escrever, e vai conseguir se comunicar por lá. Né? E vai conseguir, por exemplo, revisar o próprio trabalho. Então, por isso que eles pedem que vocês estejam mais aqui, né? Mais centradinhos no intermediário, do que, por exemplo, se fosse mais para cá. Né? Aqui entre o A2 e o B1. Né? Ok, bom, então, mais alguma pergunta relativa? Ah, sim, peraí, faltou só mais uma. Ah, faltou ver o negócio da pasta. Tem mais uma coisa para quem quiser olhar material do IBT, que é o completão, tem uma outra anotação aqui, ó, esse aqui, material TOEFL IBT. Eu coloquei essa anotação para colocar o material em outra pasta, tá? Aqui, ó. É uma pasta do OneDrive, a senha é Carla. Aí, quando vocês clicam lá, tem livro, tem MP3, tem programa para computador, tá? Então, tudo quanto é tipo de material preparatório tem lá, tá? Já tem um tempinho que eu não atualizo a pasta, mas tem material por lá. Tá? Então, quem quiser pode olhar. Então, essas 3 anotações aqui estão na nossa pasta principal, né? O PDF com os níveis está na pasta principal, o PDF com como contar, né? Como calcular a nota está aqui também, tá? E aí tem uns outros aqui que vocês podem olhar em outro momento, tá? Nas nossas subpastas. Sim, a última coisa daqui. Nossos vídeos, né? Importantíssimo. Os vídeos essenciais, estão logo aqui em cima, são os vídeos que eu coloquei como essenciais, porque o pessoal me perguntava assim, Carla, eu tenho pouco tempo, o que é que eu preciso assistir? O que é que eu preciso estudar? Isso aí. Tá? Isso daqui, de preferência é isso daqui. Aí você tem outras aulas teóricas. Inclusive, tem espaço aqui para poder eu, no futuro, gravar mais 2 aulas aqui. Né? São aulas úteis? São, mas aí já são assuntos um pouco mais detalhados, mais específicos. Né? Então, se você tem um pouco mais de tempo, dá para poder assistir essas daqui. Né? Esse daqui é um curso inteiro. Tá? Só tem 2 vídeos que não estão aqui, porque como eu estava compartilhando a minha tela e usando o YouTube, eu acabei utilizando alguns vídeos oficiais. Então, acontece que o YouTube bloqueou o meu vídeo por conta de copyright, né? Aí, por isso que eu tirei. Então, o que acontece? Agora, na primeira metade desse semestre atual, na primeira metade, um dos cursos que eu dei foi um curso de compreensão oral, um curso de listening. Então, aqui, por exemplo, entra em alguns assuntos que não tem aqui para vocês aqui. Tá? Mas como o pessoal da turma do TOEFL da primeira metade do semestre falou assim, olha, a gente queria ter participado do curso de listening, as aulas estão gravadas, seria interessante a gente ver tal coisa e tal. Aí eu falei, olha, eu gravei as aulas, quer saber de uma coisa? Aqui, ó, copiei o link, botei aí, pronto. Quiserem um curso de listening aí, tá todo aí. Tá?
E aqui embaixo, né, nós temos as correções comentadas dos simulados. Então, vocês vão ver, por exemplo, e eu vou mostrar para vocês, os simulados, eles têm um nome, eles têm nomes diferentes, assim, né? Alpha, Bravo, Charlie, né? Eles têm esses nomes porque dentro dos livros, normalmente eles vêm assim, como teste 1, ou teste A, teste B. E acontece que, como eu peguei esses materiais de vários livros diferentes, então ficaria, é o teste A de qual livro? É o teste B de qual livro? É o teste 1 de qual livro? Então, sempre seguir, e isso aqui eu estou falando sempre, é sempre 100% mesmo, esse aqui é absoluto. Seguir pelo nome do arquivo MP3, ou do arquivo PDF ou MP3. Então, vocês vão ver o teste alfa, teste Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. E aí você pode pensar assim, por que esse nome esquisito? É porque esses nomes são do alfabeto fonético da OTAN. E eles usam palavras, ao invés de utilizar só o nome da letra, eles usam palavras para poder ficar mais fácil de identificar qual é a letra que eles querem, né? É como se a gente usasse o abecedário da Xuxa, né? Falar amor, baixinho, coração, né? Ao invés de só falar a letra, né? Então, aqui tem várias correções comentadas que eu tenho feito desde 2020 para cá, tá? E aí, o que são essas correções comentadas, que inclusive são as nossas aulas de quarta, quinta e a segunda metade de sexta? Basicamente é o quê? Vocês vão ter um exercício para aquela semana e a gente vai corrigir ele todo? Não, porque não dá tempo, mas eu vou pedir quais são as dúvidas de vocês. Aí vocês vão me dar quais são as questões que vocês querem e aí a gente vai ver aquelas questões especificamente, tá? Aí é uma forma, por exemplo, da gente entrar nesse assunto aqui de outras aulas teóricas, sem necessariamente ter uma aula teórica sobre uma coisa muito específica, tá? Então, aqui veja que tem vários. Eu passei para vocês, inclusive, né? O exercício que eu falei, gente, é para tirar o band-aid. Eu passei justamente o teste hotel. Tá? Eu passei justamente ele. E aí nós vamos passar um tempo corrigindo o teste hotel. Tá? A gente vai passar praticamente 3 semanas corrigindo o teste hotel. Tá? E aí depois a gente vai fazer o teste golf. Porque no nosso tempo de curso a gente vai conseguir ver 2 testes completos. Isso, 2 testes completos. Tá? Vai conseguir corrigir, vocês vão fazer e a gente vai corrigir 2 testes completos. Que basicamente aqui, isso conta como 6 aulas. 6 aulas de quarta, quinta e a segunda metade da sexta-feira, né? Então, pronto. Na nossa pastinha, nós temos uma pasta de livros. A pasta de livros são livros completos. Então, aí tem gramáticas, que se vocês quiserem praticar. Tem livros preparatórios do TOEFL ITP, né? Que, inclusive, vocês forem procurar o teste papel, né? Porque esse teste é muito antigo. Então, antigamente, ele era o TOEFL em papel, né? Então, tem livros preparatórios aqui. Então, tem vários arquivos MP3, PDF. Tem esse aqui de simulados e testes. Aqui vocês vão literalmente encontrar só os simulados, tá? Então, ali você vai encontrar o arquivo MP3 para a sessão de listening e o arquivo PDF com as questões, tá? Na outra pasta separada, tem os gabaritos e as transcrições. As transcrições são as transcrições dos áudios, de acordo com o que estava nos livros originais, e os gabaritos são tirados dos livros também. Veja que eu coloquei separado para vocês não confundirem. Eu quero baixar as questões. Você vai procurar no gabarito? Não. Você vai olhar na pasta de simulados. Tá? Carla, Oi. a gente tem limite para acesso desse material? Tipo, tem um prazo, daqui Não. a 6 meses não tem mais acesso. Não, né? Não, tem prazo não. Beleza. Tem prazo não. Sei lá, tipo, eu acho que talvez, se eu fosse colocar algum prazo, sei lá, quando eu terminar minha graduação na UFBA, a previsão de eu terminar minha graduação na UFBA é no meio do ano que vem, então tem bastante tempo. Mas até o presente momento eu não tenho previsão nenhuma de colocar restrição, não. Tá? Mas, inclusive, os arquivos eles estão disponibilizados para baixar, né? Sim, Querendo baixar. exatamente, entendeu? É isso. Então, assim,
eu sempre fui ligada ao Idiomas Sem Fronteiras e ao Profici pela UFBA, então, pelo menos, todo esse material que eu comprei, achei, baixei, escaneei, eu coloquei, e para vocês eu deixo disponível de graça, tá? Mas, por exemplo, como eu falei, eu dou aulas particulares também, então, por exemplo, se aparecer alguém para mim para dar aula de particular que não for aluno da UFBA, aí eu vou cobrar pelo acesso. E, por exemplo, eu nem disponibilizo tudo, eu coloco algumas coisas específicas, né? Porque, acredite, é difícil pra caramba achar esse tipo de material, né? Então, fica até a recomendação, se vocês conhecerem pessoas que não são da UFBA, se vocês quiserem me indicar, indica como professora particular, tá? Vocês me levam de graça porque eu sou bolsista, tá? Mas eu não sou bolsista para as outras universidades. Então, esse programa aqui, esse programa Longman, deixa eu mostrar para vocês ele aqui. Ele é um programinha para o Windows, e sim, apenas para o Windows. Se você tiver computador Mac, alguma coisa assim, vai precisar de um emulador, tá? Ele é um programinha muito antigo, mais ou menos de 2003, se eu não me engano. Mas ele tem justamente práticas, né, questões para você praticar e simulados para você praticar nele, tá? Então, aqui, ó. Inclusive, vejam que é a versão antiga do teste, porque a versão antiga do teste tinha essa seção aqui de Written English. Hoje em dia não tem mais, só tem só essas três, as três primeiras. Então, por exemplo, aqui, ó, se você quiser praticar, por exemplo, problemas com pronomes na seção de estrutura, é aqui. Aí você tem as questões, sei lá, você clica na resposta, checa a resposta, incorreto, aperta para explicar, aqui tem uma explicação, né? Aqui, se você quiser praticar, por exemplo, com tempo, eles têm aqui, ó, tests. Aí você clica, aí ele vai mostrar o cronômetrozinho aqui, tá vendo? E aí você vai praticando como se fosse o teste normal. Aí você vai seguindo, pá, certo? Então, quem quiser pode instalar ele também. Ele está completo aqui. Eu coloquei um passo a passo. Leia o passo a passo, porque como ele é um programa mais velhinho, e vocês agora estão tudo com Windows 10, Windows 11, pode ser que ele faça assim, não pode instalar, não conseguiu instalar. Siga o passo a passo. Tá? Por isso, o passo a passo é seu amigo. Tá? Eu escrevi ele de propósito. Tá? E aí, se vocês tiverem problema para instalar ele, vocês me avisam que eu explico, tá? Porque tem uma manha também que eu acho que eu não coloquei ainda no passo a passo. Deixa eu ver se eu coloquei, eu acho que não. Eu fechei a pasta, eu fui idiota, mas ok. Pronto, vocês já viram tudo da pasta. Eu não coloquei ainda a dica, não. Vou deixar ele aberto aqui. Então, bom, tirando isso, mais alguma dúvida? Porque a gente vai passar aqui por essas coisas. Aliás, eu vou usar, em vez de usar o quadro e ir construindo, eu vou usar o que eu fiz ontem. Tá vendo? Fica mais rápido para vocês. Aqui. Aí eu vou explicando e vocês vão tirando dúvida, tá, gente? Peraí, tô só abrindo a imagem aqui. Pronto, porque eu já fiz o quadro. Normalmente eu construo o quadro, mas agora não precisa. Pronto, aí. Inclusive, eu tenho essa imagem aqui, né, que foi feita no próprio Zoom. Eu só não mandei ainda no grupo porque, bom, é spoiler da aula. Era spoiler da aula de vocês e spoiler da aula de sexta, né? Aliás, aproveitando, né, antes da gente terminar, entrar nos últimos minutos, tem alguém que entrou depois na aula e eu não coloquei eu não coloquei na chamada? Você entrou, começou a assistir e ficou quietinho? Ou quietinha? Ou quietinha? Não sei, às vezes a gente pode ter alguém não binário aqui. Então, eu estou me adequando, tá, gente? Então. Carla, só uma dúvida. Diga. Eu perdi com relação aos dias, né? Não ficou segunda e quarta, terça e quinta, não é isso? Oi? Ficou uma turma segunda e quarta e Sim. outra turma terça e quinta, né? Isso, e uma na sexta, de tarde. Tem uma na sexta também. Isso, são 3. Isso. Então, vocês podem frequentar qualquer uma. A diferença é que a sexta vê tudo no mesmo dia, né? Vai ficar 3h40 comigo. Já a segunda e quarta, vocês me veem um pouquinho em doses um pouco mais
palatáveis, né? Segunda e quarta e terça e quinta, né? Vem 2 vezes por semana por menos tempo. Na sexta-feira de tarde, pá, é direto, né? Então, vamos olhar nosso querido TOEFL ITP, né? Como eu comentei com vocês, deixa eu pegar aqui o meu annotate, vou pegar aquela luzinha. Vou pegar a luzinha aqui. Pronto. Então, o TOEFL ITP, como eu disse para vocês, é um teste instrumental, porque ele não tem sessão de produção, então vocês não têm que escrever e vocês não têm que falar, apesar de que você pode comprar o teste com speaking, mas ele é um caso à parte, tá? Deixa eu até explicar o caso à parte. Se vocês comprarem o teste com speaking, vocês vão receber 2 certificados. Um com essas 3 sessões originais e um outro com o speaking separado, tá? Isso aí, isso eu vi lá no próprio curso da Mastertest. Ainda bem que eu paguei ele, eu me certifiquei, por isso que eles me certificaram e eu estou lá no site deles como professora qualificada para dar aula desse negócio, apesar de que eu já era. Mas eu peguei essa informação durante o curso deles. Então, você recebe 2 certificados, um com as 3 sessões originais e um com o speaking separado, tá? Cara, diga uma coisa, esse speaking a mais, né? Ah. Ele implica em quê? Em relação a ser em alguma universidade, isso muda alguma coisa? Depende da universidade. Se a universidade colocar lá, aceitamos o TOEFL ITP com o speaking, pronto. Aí você tem que submeter os 2 certificados. Mas se ela só disser TOEFL ITP, provavelmente é só o original. Aí se você tiver assim, eu estou muito na dúvida, o que é que você faz na hora da dúvida? Você pergunta. Manda um e-mail para eles. Olha, esse TOEFL ITP aqui é com speaking ou sem? Né? Seguro morreu de velho. Entendeu? A gente tira a dúvida, porque é gasto de tempo, é gasto de dinheiro, né? Então, é bom você ter as informações completas, tá? Mas, assim, depende. Por exemplo, no caso do CapSprint, acho que deixa eu até ver se eu consigo dar uma olhada aqui no site rapidinho. CapSprint UFBA. Eu sei que vocês estão olhando a imagem, é porque eu compartilhei com vocês a imagem, eu estou olhando agora aqui no navegador. Cadê? Editais. Aqui, editais. Doutorado sanduíche. Deixa eu compartilhar com vocês, então. Vamos botar a tela toda. Aqui. Aqui. Vamos lá. Então, aqui embaixo. É porque normalmente eles botam como anexo. Aqui. Então, continua a mesma coisa. Eles não estão pedindo com speaking. Tá vendo? TOEFL IBT tem que ser no mínimo 71. Para o ITP, 527. Para o IELTS, 6. O Cambridge Exam, no caso, o mínimo seria o B2. Né? Porque tem o teste de B2, tem o teste separado para C1, tem o teste separado para C2. Então, o mínimo que eles querem é o teste de B2. Né? Aí tem para as outras línguas aqui, francês, alemão, espanhol, italiano. E detalhe, caso alguém não saiba aqui, se tiver alguém aqui que estiver mirando ir para as terras portuguesas, né? Você vai ter que você vai ter que conseguir um comprovante um certificado de proficiência em inglês, tá? Para Portugal, eles pedem certificado de proficiência em inglês. Porque é parte do critério para concessão da bolsa. Se você vai ter aula lá em inglês, não faço a mínima ideia, porque depende do programa para o qual você está tentando, né? Mas já é bom vocês saberem. Vou para Portugal, não preciso. Precisa, tá? É critério para concessão da bolsa. Então, pronto. Agora vocês estão vendo a imagem de novo? Acho que sim, né? Sim. Pronto, obrigada. Sim. Pronto, obrigada. Então, vamos lá. Como eu falei, eu vou focar apenas nas 3 sessões principais. Então, o teste todo tem 140 questões, tá? Divididas nas 3 sessões. Ele dura aproximadamente 115 minutos. Né? Por que aproximadamente? Porque a gente tem uma mudança, na verdade, a gente tem uma variedade de possibilidade de tempo na sessão de listening. Mas se você contar o máximo
de cada uma das sessões, somando da 115. Tá? Aqui no chat, Sara, e normalmente para Portugal se pede qual teste? Sara, no caso, para Portugal pede qualquer um de inglês. Basicamente, você tem que cumprir o mesmo critério de inglês. Ou o ITP com 527, ou 71 no IBT, ou 6 no IELTS, né? Aqui a Carol está colocando aqui. Qual a diferença do TOEFL ITP com o Speaking para o IBT? Os tipos de perguntas são diferentes e o IBT tem sessão de escrita. Também que não tem no nosso. Tá? Tem algumas diferenças, sim. Como a gente está mais apertado agora no tempo, apesar de que eu fui explicando bastante coisa, né? Mas se você quiser, por exemplo, saber, como é que funciona a sessão de speaking do IBT? Como eu mostrei lá na pasta, a gente tem uma aula do curso que eu dei, né? Do curso de exames de proficiência, né? Porque lá os tipos de questões são diferentes. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma outra aqui. Alguma outra questão? Acho que não, né? Pronto, tinha só essas duas mais recentes agora no chat. Então, vamos lá, né? Aproximadamente 115 minutos, então quase 2 horas cravadas, né? 3 sessões. Listening Comprehension, Structure Written Expression e Reading Comprehension, né? A validade do certificado de 2 anos. Mesma coisa para o TOEFL IBT também, certificado a validade de 2 anos. Mesma coisa para o IELTS, tá? Os únicos testes que a validade é prolongada, tipo, praticamente a vida toda, são os testes Cambridge, tá? Os testes Cambridge, porque como eu falei para vocês, você passa naquele nível ou não. Então, lá no caso, eles não têm validade, né? Mas esses daqui têm. E as questões são todas de múltipla escolha. Então, você vai ter A, B, C e D e só tem uma correta, tá? Vamos lá. Então, como eu ouvi barulhinho de gente entrando, vai ser a última vez que eu vou perguntar. Alguém chegou agora que não estava antes? Eu acho que está todo mundo aqui. Eu estou passando o olho na lista de participantes. Eu acho que está todo mundo igual. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Qual mais fácil, IBT ou Cambridge? E aí complica. Complica, Larissa, porque os tipos de questões são bem diferentes. Eu recomendo você dar uma olhada. Dá uma olhada pelo menos no B2 do Cambridge. Porque, por exemplo, eles têm questões que você, por exemplo, para transformar sentenças, para transformar palavras, por exemplo. Tem algumas similaridades, mas tem algumas diferenças muito importantes. Então, eu particularmente recomendo dar uma olhada com carinho. Né? Mas qual mais fácil? Bom, eu particularmente eu nunca fiz o teste Cambridge. Eu já li sobre ele, nunca fiz nenhum simulado. Mas, por exemplo, eu já fiz o IBT. E particularmente eu achei de boas, mas não sei, assim, eu não sou muito critério para isso, né? Cada um é cada um tem suas experiências. Então, a minha recomendação é qualquer teste que vocês fizerem assim, vou fazer o IELTS, vou fazer o Cambridge, vou fazer, sei lá, qual for. Pesquise a respeito, faça pelo menos um simulado, tá? Para você sentir como é você fazer, como é responder as perguntas, tá? Para você identificar quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos negativos. Nunca faça teste no escuro. Nunca. Até porque, tipo, a gente tem acesso online a um mundo de conhecimento, tá? Então, procura vídeo no YouTube se quiser, tá? Procura o material, entendeu? Então, né? É importante, olha lá. Tirei 61 na primeira vez que eu fiz o listening speaking devido a pouco tempo para responder. Pois isso você tem que praticar. Você tem que praticar, porque é pouco tempo mesmo para responder. Então, realmente, não é do nada. Então, quando eu fiz, por exemplo, eu tinha feito simulado também. Eu fiz simulado antes de fazer o IBT.
Então, vamos lá, né? Sessão de listening comprehension, que é a sessão de compreensão oral. São 50 questões, aproximadamente 35 minutos. Por que aproximadamente? Como vocês vão ver nos arquivos MP3 que tem lá na pasta, alguns têm 31 e alguma coisa, 32 alguma coisa, 33 alguma coisa. Então, no máximo 35. Então, todos eles, essa sessão do teste é menos de 35. Tá? Então, por isso que aqui não necessariamente fecha 115 certinho. Tá? São 3 partes. Acho que eu vou deixar o chat aberto aqui do lado. Peraí. Tá, rapidinho, eu já vou responder, Romério. 3 partes, aproximadamente 12 segundos para responder cada questão. Tá? Então, o narrador vai dizer a questão, o narrador vai fazer a questão, você vai ter um tempo de silêncio. Esse tempo de silêncio são 12 segundos. É dentro desse tempo que você responde. Tá? E o áudio só toca apenas uma vez. Tá? Seja na versão em papel, seja na versão digital. O áudio só toca uma vez. Romero está perguntando, em que momento do nosso curso é interessante iniciar os simulados? Para você se acostumar com fazer as questões dentro do tempo, os tipos de questões e tal, é interessante você fazer, assim, você está pensando no seu curso de pós-graduação, né? O interessante é procurar fazer, vamos dizer assim, é não fazer em cima da época que você precisa. Porque quando você precisa, você vai precisar disso e você vai ter outras ocupações. Aí você vai ficar nessa de, eu estou dedicando tempo a uma coisa, mas eu tinha que estar fazendo a outra. Tá? Então, o quanto você conseguir fazer, enquanto você ainda tem uma folguinha, né? Porque o objetivo o ideal é você ter um certificado que esteja dentro dessa nota. Quer saber? Você tem um certificado, você coloca na gaveta. Pronto. Seu certificado está válido? Pronto, são 2 anos. Você faz agora. Se você quiser viajar em 2000 e, deixa eu ver, estamos em 22? Você quer viajar em 2000, no começo de 2024, por exemplo, se você fizer você fizer agora, por exemplo, a gente está em outubro. Você faz agora, outubro de 2022. Seu certificado vai vencer em outubro de 2024. Aí, se por algum acaso surgiu uma chance no começo de 2024, você já tem seu certificado na gaveta, esperando. Tá lá, fofinho, pronto. Porque quando você precisa, aí sim, aí você desespera, né? Aí você começa a criar tempo, reorganizar as coisas e tal, né? Então, de preferência, quando vocês estiverem mais tranquilos, né? Sara, quando o áudio toca, já visualizamos as alternativas ou aparecem depois? Você visualiza as alternativas enquanto você está ouvindo o áudio? Boa pergunta, Sara. Você visualiza enquanto você está ouvindo. Tá? Seja no livro, seja no digital, nos dois. Ele só deixa você responder, no caso do digital, você só pode clicar quando tem a pergunta, porque o narrador tem que fazer a pergunta, porque você não sabe o que é que você vai responder. Né? Mas então, vamos lá. A parte A, você tem diálogos rápidos, são 30 questões. O que são diálogos rápidos? Você tem uma voz grave, vamos dizer, vou ser binária aqui, tá? Você tem uma voz masculina, depois uma voz feminina, e aí a voz do narrador. A voz do narrador é sempre uma voz masculina diferente da voz do áudio. Tá? Então, você tem voz masculina, voz feminina, pergunta, ou voz feminina, voz masculina, pergunta. E é rápido assim? É rápido assim. Você já começa, isso aí é o começo da prova, você já começa nesse esquema. Questão 1, pergunta, 12 segundos. Questão 2. Tá? É rapidão. Por isso que eu falo, tem que se acostumar. Então, quais são os tipos de perguntas? Ideia geral, né? Sobre o que é que as pessoas estão falando. Questão de inferência, né? O que é questão de inferência? No diálogo é dito uma coisa e você tem que pegar o ou seja. Eu vou dar esse mesmo exemplo quando eu falar aqui do reading, porque aqui também tem questão de inferência. Mas é basicamente o seguinte: digamos que vocês me perguntam, Carla, where were you born? E eu vou dizer, I was born in Salvador, Bahia. Ok. What can be inferred about Carla?
né? Então, a pergunta foi, Carla, onde foi que você nasceu? Eu disse, eu nasci em Salvador, Bahia. A pergunta é, o que pode se inferir sobre Carla? Aí vai ter lá uma opção. Carla nasceu em dezembro. Não foi falado isso. Então, não tem nada a ver, né? O que você pode inferir? Por exemplo, Carla não nasceu em Feira de Santana. Eu disse que eu não nasci em Feira de Santana, literalmente? Não. Mas eu disse que eu nasci em Salvador. E eu não posso ter nascido em 2 cidades. Apesar das pessoas, às vezes, serem sentimentais e quando passam por algum evento traumático, diz que nasceu de novo, tá? Mas isso aí é uma coisa muito específica, tá? Mas estou falando, isso aí é só uma brincadeirinha. Mas pensando numa questão, por exemplo, se a pessoa falou X, sei lá, nasci em Salvador, ao mesmo tempo, eu não nasci em nenhuma outra cidade do mundo, tá? Então, isso seria uma questão de inferência. Sugestão. A primeira pessoa tem um problema, a segunda pessoa dá uma sugestão de como resolver, né? E aí a pergunta é, o que foi que a segunda pessoa sugeriu? Né? Previsão. A primeira pessoa tem um problema, a segunda pessoa faz uma sugestão, e aí a pergunta é, o que a primeira pessoa provavelmente vai fazer a seguir? E o que ela provavelmente vai fazer? Vai seguir o conselho, tá? E questão de vocabulário. As questões de vocabulário aqui são questões relativas a expressões idiomáticas, tá? Vocês podem até ver lá na nossa lista, né, no que eu gosto de chamar de Carla Flix, né? Que são aqueles vídeos lá das aulas ao vivo gravadas. Vocês vão ver que na parte de outras aulas teóricas tem vídeos sobre aulas de expressões idiomáticas. E elas estão lá por conta da sessão de vocabulário, tá? De vocabulário do listening, tá? Porque o vocabulário do reading é diferente. Tá? A parte B, nós temos conversas, né? Então, você também vai ter uma voz masculina, uma voz feminina, aproximadamente 8 questões, e se forem 8 questões, vão vir no esquema 4-4. O que é 4-4? 4 questões para o primeiro áudio, 4 questões para o segundo áudio. Essa sessão aqui, normalmente, são 2 áudios. E esses áudios são mais longos. É uma conversa mesmo. É diferente do outro, que é fala o outro e pergunta. Esse aqui não, você tem uma conversa mais longa, usando a pergunta da Sara. Sim, você vai olhar as possíveis respostas para as 4, você vai ver assim, deixa eu até botar aqui na tela. Aqui. Você vai ver como bloquinhos assim, ó. Aqui, 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 tá? Você vai ver como bloquinhos. Aí tá rolando áudio, você vai ver isso daí. Você pode clicar para responder? Não. Você não vai clicar, você não tem como clicar para responder porque você ainda está ouvindo o áudio. Mas, quando terminar, inclusive é isso que acontece na parte A, tá? Aí você vai ver uma questão por vez. Aí, nesse uma questão por vez, é que você vai poder responder. Uma coisa que eu ainda não mencionei, que é importante, não pode fazer anotações, tá? Não pode fazer anotações, nem no computador, nem na mão. Tá? Se eles pegarem vocês fazendo anotações, cancela a prova, tá? Seja no centro aplicador, seja seja em casa. Aí, antes que Larissa fale, porque ela já fez o IBT, porque o IBT, quando você faz no centro aplicador, você pode fazer a anotação. Mas eles, por exemplo, eles te dão o papel e você tem que devolver o rascunho, mas aí é outra prova, tá? Ali é outro esquema. Vamos lá. E a parte C são monólogos. Esses monólogos, eles normalmente são trechos de aula, né? Uma aula sobre biologia, é uma aula sobre, sei lá, literatura italiana, é uma, aula sobre coisas, né? E aí você vai ter 3 áudios mais longos, uma pessoa só falando, tá? E também, normalmente, a divisão é de 4 questões para cada um, né? Na parte B e na parte C, as questões são de ideia geral, normalmente só tem uma, né? A primeira, se ela aparecer, é a primeira. E informações específicas que são mencionadas durante a conversa, tá? E como você vai poder ficar olhando as opções de resposta, você consegue meio que inferir qual é a pergunta,
tá? Porque você consegue ver entre as opções de resposta o que é que foi mencionado ou não, tá? E uma coisa muito importante para essas duas sessões aqui é o seguinte: as perguntas vêm na ordem do áudio, tá? Então, a primeira pergunta é sobre alguma coisa do começo. A segunda pergunta é normalmente sobre alguma coisa mencionada depois da primeira, tá? Então, você meio que você tem como acompanhar, você tem como ir lendo e acompanhando, tá? Vamos lá, vou passar para as próximas duas aqui, mas eu estou com o chat aberto, caso vocês digitem aí alguma dúvida, eu vou respondendo, tá? Oi, Professora, diga. as perguntas aí do listening são assim diretas ou pode ser como tipo de concurso público, né? Excetuando tal isso, excluindo isso. Normalmente não é eles não colocam excluindo. As do listening, não. As do reading, sim. No reading tem questão que pede, não sei o que lá, exceto, tá? Certo. Mas isso porque o reading você consegue ler. Essas daqui são muito rápidas para eles pedirem isso. Então, é mais uma coisa que é mais objetivo, que de Isso. fato estava no conteúdo lá do áudio, né? Isso, exatamente. Certo. Isso aí. Então, nossa segunda sessão, a sessão 2, é a sessão de estrutura e expressão escrita, né? Você tem 40 questões, um máximo aqui de 25 minutos e 2 partes. Como eu coloquei aí circulado, você controla o tempo. Essa é uma sessão na qual vai aparecer um cronômetro no canto superior direito, tá? Ele vai começar em 25 e vai decrescendo até chegar em 0 minuto, 0 segundo, tá? Quando chegar em 0 minuto e 0 segundo, o próprio sistema encerra essa sessão do teste, tá? Ele não pede para que você encerre, ele não deixa você passar do tempo, nem nada. Ele literalmente te encerra e pronto, tá? Então, por isso, essa é a primeira sessão aqui que a administração do tempo passa a ser fundamental, tá? Nós vamos fazer algumas práticas aqui em relação a como responder isso daí dentro do tempo, tá? Você pode terminar antes dos 25? Pode. Qual é a minha recomendação? Termine antes dos 25 e use o resto do tempo para revisar. Tá? A minha recomendação é essa. Não é tipo assim, acabei 20 minutos, deixa eu passar para a sessão de reading. Não vá. Porque você não tem como economizar tempo e transferir tempo de uma questão para outra, ou de uma sessão para outra. Tá? Você não economiza da sessão de estrutura para adicionar tempo no reading. Não. A sessão de estrutura tem no máximo 25 e são intransferíveis. Então, se você terminar antes, use o tempo dentro dela. Tá? A parte 1, que essa parte de estrutura tem de 15 a 16 questões e você vai ter uma lacuna. Então, como é que isso aparece? Você vai ter uma sentença, né, uma frase. Aqui, por enquanto, eu vou usar o termo mais comum. Tá? Tranquilo, Leonardo. Até quinta. Você vai ter uma frase e nessa frase tem uma lacuna. E aí você vai ter A, B, C e D, e você tem que escolher qual opção preenche essa lacuna, deixando a frase gramatical. Ou seja, deixando a frase correta gramaticalmente. Tá? A parte 2, por sua vez, que é a seção de expressão escrita, tem de 24 a 25, né? Então, esse número aqui depende, mas a soma é sempre 40. É meio parecido com o GRE. E o GRE eu já fiz já. Tem muito tempo, mas eu já fiz ele. Que é de identificar o erro. Tá? E aí, o que acontece aqui? Para cada uma das questões, você vai ter uma frase, você vai ter 4 elementos sublinhados nessa frase, e aí você tem que identificar qual elemento está errado. Pode ser que esteja faltando alguma coisa, por exemplo, está faltando um artigo, ou que o que está lá está errado, né? Ou então a ordem das palavras está errada, tá? Então, você tem que identificar o erro. Qual é a função dessa sessão? Essa é a sessão de gramática, gente. Então, por você não ter que escrever, nem ter que falar, como é que eles avaliam seu conhecimento de gramática? Eles fazem você corrigir. Eles colocam você no papel do corretor. E aí, você estando no papel do corretor, né? Aí é que você tem que prestar atenção a detalhes, inclusive posição de vírgula. Tá?
inclusive posição de vírgula, especialmente aqui nessa parte de estrutura, né? Você tem que ver onde é que está a vírgula em relação à lacuna, por exemplo, tá? Então, essa parte aqui, 40, 25, é apertado? É relativamente apertado. Só que essa é uma parte, inclusive, que você consegue usar muito o seu instinto, tá? Ou seja, o seu repertório de leitura, o seu repertório de listening, né, que você já tem coisas que você já reconhece. E essas coisas que você já reconhece, você bate o olho nisso aqui, ó, rapidão. Tá? O que não for rápido, aí sim, aí a gente tem estratégias de pensar, eu vou usar a primeira estratégia, que é a mais rápida. Consegui achar a resposta da questão? Ok, respondo, passo para a próxima. E aqui, como é que você vai passar nisso daqui, né? Vai ter um botãozinho, inclusive na seção de listening também tem, mas como eu falei para vocês usarem os 12 segundos, então por isso que eu não comentei antes. Mas em todas as sessões você vai ter um botão chamado Next, que é o de próximo, né? Para você passar para a próxima página. Esse botão vai estar no canto inferior direito, tá? Vai estar no canto inferior direito. E é nele que você vai clicar para ir avançando nas questões, porque você vai ver uma questão por tela. Vai ter uma questão, next, muda para a questão 2, next, muda para 3, next, muda para 4. Tá? Então, é diferente do listening, porque o listening ele vai seguindo a própria lógica dele, que ele vai atualizando sozinho. Aqui não. Tá? Um botão que tem nessa seção e na seção de leitura, que é muito importante, é um botão chamado Mark for Review. Ele vai aparecer no canto inferior esquerdo e ele vai ter uma bandeirinha. Ele serve basicamente como um marca-texto. Ou melhor, não como marca-texto, mas como um marca-página. Por exemplo, eu estou nessa questão aqui, eu estou em dúvida. Pode voltar para revisar depois do next? Pode, assim, calma, eu vou chegar lá. É o que eu estou explicando agora, Camila. É o que eu estou explicando agora. Digamos que eu estou numa questão. E aí eu estou vendo que eu preciso passar mais tempo nessa questão, mas eu tenho questões abertas ainda. Eu vou gastar meu tempo todo nessa? Não. Já botem isso na cabeça de vocês, pratiquem uma coisa chamada desapego. Tá? Você pode fazer assim, mas eu estou com muita dúvida nessa questão aqui. Você tem 20 questões em aberto, vá responder o resto. Tá? Não vá gastar o seu tempo todo para responder uma. Você tem que responder tudo. Tá? Inclusive, não deixar questões em branco. Jamais. Tá? Chute. Se você precisar chutar na doida, chute. Mas o ideal é que você dê um chute informado, né? Que é um chute que você, pelo menos, fique em dúvida entre duas, faz assim, é uma dessas duas aqui. Aí você arrisca. Tá? Mas não deixe questão em branco. Absolutamente não. Tá? Esse botão, então, que eu estou falando, Mark for Review, que é marcar para revisão. Você coloca uma resposta, como eu falei, não deixa em branco. E aí você clica nele. O que acontece? Quando você terminar a sessão toda, se você ainda tiver tempo sobrando, vai aparecer uma lista com todas as questões e todas elas que você marcou para revisão vão estar com uma bandeirinha do lado. Aí você vai e usa o tempo que você tem restante e clica lá e vai para as questões que você quer revisar. Tá? Então, por isso, estou com muita dúvida numa questão só. Marque para revisão e siga. Aliás, dê uma resposta, marque para revisão e siga. Não gaste seu tempo todo. Inclusive, serve até como conselho, já que vocês vão fazer exercício para quinta, né? É preciso, como eu falei, a administração do tempo é importante. Então, tem questões que vocês vão precisar de um pouco mais de tempo para ver? Vão ter algumas questões assim. Quer dizer que você vai revisar na hora, enquanto tem um monte em aberto? Não. Diga, Camila. Boa noite, com licença, Pro. Isso que a senhora explicou do Next, eu entendi. E a senhora acabou de dizer assim, você marca a questão, bota para revisão. Quando chegar no final, se o tempo tiver acabado, eles vão considerar o que eu já marquei, mesmo se tiver lá a opção do marcador de página, como a senhora explicou? Sim, é isso. Certo. Sim. Se não der tempo voltar para eu mudar, para revisar, considero o que eu já deixei lá. Exatamente. É essa a ideia. Ok.
Obrigada. Isso. Por isso que eu estou falando, não é para apenas marcar para revisão e deixar em branco. Não faça isso. Você dá uma resposta, porque se der alguma zebra e você não tiver tempo sobrando, fica lá. O marcar para revisão é só para você não ter que ficar memorizando quais são as questões que você quer olhar. Tá? Por isso que eu falei, ele funciona como um marca-página, ele não funciona como uma resposta. Tá? Isso se aplica, essa mesma lógica se aplica para a sessão de leitura, que é a nossa próxima sessão aqui. É a mesma lógica, tá? Você controla o tempo. A diferença aqui, no caso, é porque você tem textos, né? Então, aqui nesses textos, você tem 50... Então, vamos lá, né? Você vai ter 50 questões, o máximo de 55 minutos. Parece um bocado, né? Mas lembra-se que tem textos. São 5 textos, então, aproximadamente 10 questões por texto. Pode ter texto com 9 e um outro com 11? Pode. Tá? Pode acontecer isso assim. Então, aproximadamente 10 para cada um. E aí, como é que você vai fazer assim? Ai, meu Deus, são 5 textos, 50 questões, como é que eu respondo isso daí? A gente vai ter aula sobre isso, né? Sobre como a estrutura do texto, as estratégias de leitura. Você tem que ler o texto inteiro? Não. Já vai por aí. Você não precisa ler o texto inteiro, mas você tem que saber onde procurar as coisas, onde e como procurar as suas respostas. Tá? Então, a gente, inclusive, tem mais de uma estratégia de leitura. Tá? E aí depende, você vai avaliar os prós e contras, né? É uma das estratégias, Fabiana. É uma das possibilidades. Você vai avaliar qual é o melhor custo-benefício para você. E qual é o melhor custo-benefício? Mais acertos dentro do tempo. Porque o que você está procurando é acertar mais. Tá? E as questões, desculpa, as questões seguem a ordem do texto assim? Sim. Tá, como o Listen também, né? Exatamente. Segue a ordem do texto também. Né? Então, quais são os tipos de questões? Ideia geral, se tiver, vai ser a primeira, né? Questão factual, ou seja, de informações que são diretamente dadas no texto. Inferência, aquele mesmo esquema que eu estava explicando sobre o listening, né? O texto dá uma informação direta, você tem que tirar o ou seja. Né? Vocabulário, aqui você vai procurar o sinônimo contextual da palavra. Ele vai indicar assim, palavra tal, na linha tal, é mais próxima em significado de. E aí vai te dar algumas opções. E veja o que eu estou falando. O mais próximo de significado. The is closest in meaning to. É como vai estar escrito lá. Então, você tem que procurar um sinônimo contextual. Ou seja, é uma palavra que você vai... Se você pegasse e colocasse no texto exatamente no lugar da outra, não mudaria o sentido. Tá? Não mudaria o sentido. Então, por isso, tem que pegar exatamente. Tá? Questão referencial foi como eu até comentei um pouquinho antes, né? Que é aquela questão tipo Enem, que vai apontar assim, o pronome na linha tal está se referindo ao quê? Ou então a palavra na linha tal, uma palavra mais genérica, está substituindo o quê? Né? Então, vocês vão ver questões assim. E a questão de organização e lógica, as questões de organização e lógica, elas têm a ver, basicamente, assim, onde estão localizadas certas coisas no texto, ou, por exemplo, por que certas coisas são mencionadas no texto? É um exemplo de alguma coisa? É uma definição de alguma coisa? Tá? Ou, por exemplo, falando inclusive sobre parágrafos hipotéticos. O que são os parágrafos hipotéticos? Parágrafos que o texto não tem, mas que logicamente seria o parágrafo a seguir do texto ou um parágrafo anterior do texto. Aí você pode estar me ouvindo agora e pensando, Carla, como é que eu vou imaginar qual é o assunto de um parágrafo que não está no negócio? Adivinha só, tem como fazer isso, e a gente vai ver na nossa primeira aula de leitura. Tá? Então, como é que, dito isso daqui, como é que o nosso curso é organizado? Eu até expliquei para vocês por e-mail, né? Segundas, terças e a primeira parte das sextas vão ser assuntos mais teóricos.
quartas, quintas e a segunda metade das sextas vai ser correção comentada, né? Então, a gente vai fazendo isso daí e por semana nós vamos alternando sessões. Então, por exemplo, semana que vem nós vamos trabalhar com listening. Na semana seguinte, com structure. Aí depois, com leitura. Depois, a gente volta para o listening de novo. E depois structure e depois leitura. Tá? Então, o nosso curso, se eu não me engano, tem mais ou menos 8 semanas. Essa primeira semana, realmente, sempre mais geral. Né? Tirar as dúvidas de vocês, a gente se conhecer, né? Eu preferi acabar não fazendo a parte social hoje, eu fui explicando mais sobre o teste, porque eu sei que vocês ficam muito curiosos. Vocês veem o link da pasta e fazem, meu Deus, como é que a pasta funciona? Tem muito material, o que é que eu estudo primeiro? Né? É por isso que eu trouxe isso para hoje. Então, na quinta-feira vai ser mais tranquilo. O ideal é que vocês façam o exercício, né? É para que vocês já tragam esse comentário, né? Do que é que vocês sentiram dificuldade, o que é que foi mais fácil, quais foram as externalidades aí que impactaram o seu teste, tá? Então, é interessante a gente conversar sobre isso, até para que eu possa ajudar vocês mais diretamente, né? Por isso que eu faço correções comentadas e não a correção toda, por exemplo, de uma sessão, até porque se eu fizesse a correção toda, iria demorar. Né? Mas aí eu faço correção comentada porque vocês escolhem as questões específicas para a gente discutir. Tá? Então, bom, para o pessoal que está assistindo o vídeo, eu vou parar ele por aqui, tá? Então, até o próximo.